Atelier Digital. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no The Borba Cast. Hoje numa sala nova, uma casa nova, né? Com uma estrutura muito melhor do que fazer assim em home office, né? Tô falando aqui direto dos estúdios da Cubo Play, que a partir de agora onde vou fazer os podcasts e a gravação do vídeo também para o YouTube. E então começando essa nova fase aqui na Cubo Play, no nosso The Borba Cast. E o meu convidado hoje é o Marcelo Gross, ex-Cachorro Grande, vai falar sobre os novos trabalhos, sobre o que está fazendo agora, sobre o rock, sobre tudo que pintar na conversa aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Mauro. Prazer me convidar aí Obrigado por me convidar aí pelo teu primeiro programa aí na Casa Nova. Beleza, seja bem-vindo aí ao The Borba Cast. Valeu. E também no nosso link aqui tá o Eduardo Mendonça, né? Direto da sua produtora, a Papier. Nova York, Jorge Pontual. Eu sou o Jorge Pontual, que eu tô os correspondentes. Direto eu tô em de Porto Nova Alegre mesmo. Na Vila Nova York. Auxiliadora. Isso, perto da Nova York. É perto da Nova York, a rua, né? Rua Nova York ali. É que nem eu vim da Itália, né? Rua Itália, ali em Niterói, Canoas. É por aí, exatamente. Beleza. Mas, ô Mauro Borba, tô a postos aqui, dizer que é uma satisfação receber o Gross. E o Gross sabe que casa nova, o primeiro visitante tem que trazer alguma coisa, né? Tem uma lista de presentes, essa coisa toda. Quando é casa nova, o chá de casa nova, né? Eu trouxe o meu CD novo aqui. Ele trouxe o CD, cara. Tá ótimo. Vamos falar sobre isso. Então, claro, a pessoa não ouve o CD muito hoje em dia, mas já é alguma coisa. Vamos começar por esse fato, então, por esse acontecimento. Tempo Louco, tá aqui o CD. É uma coisa que, como tu falou, não está acontecendo muito, né, das pessoas lançarem, mas no teu caso, tu resolveu fazer o CD para físico. Sim, tem uma parcela muito grande dos fãs e do pessoal que acompanha o meu trabalho que gosta de ter material físico. Então, desde a época da Cachorro Grande, a gente começou a Cachorro Grande, né, que durou 20 anos, numa época que ainda, né, compravam CD e depois voltaram a comprar vinil, né. Então, esse é o terceiro disco da minha carreira solo, né. O primeiro eu lancei até em fita cassete. Ah, que beleza. Um álbum duplo fabricado na República Tcheca, e o CD, lógico. O segundo também é um álbum duplo, né, o Chumbo e Pluma. Também lancei em CD duplo e em vinil duplo. E agora o Tempo Louco, que o primeiro formato físico é o CD, né, que já está nas lojas, e também através da minha lojinha do Produto Oficial, né, que é uma loja virtual aqui de Porto Alegre que fabrica merchandising material, principalmente das bandas do rock gaúcho, né? Então, eu aproveitei ali com o Marcão, a gente fez uma primeira tiragem numerada, limitada e autografada, né, do CD. E logo em seguida vai sair o vinil também. Mas o disco está disponível nas plataformas digitais desde julho, né? Então, como a gente está num clima de pandemia, onde as coisas têm que ser feitas devagarinho, né? Então, lancei primeiro nas plataformas digitais, agora chegou o CD. E logo em seguida a gente está botando o vinil na prensa também, que demora um pouquinho por conta da falta de alguns insumos para a fabricação do disco, né? Então, vai mais alguns mesinhos, mas logo em seguida a gente vai ter o vinil do álbum Tempo Louco também. Certo. E essa ideia de lançar em CD e vinil, tu acredita mesmo nesse formato ainda como negócio, sim, como a parte financeira, ou isso é mais uma coisa do teu amor àquela época do vinil e do próprio CD? É um pouco de cada coisa. É também, como eu te disse antes, tem uma grande parcela das pessoas que me acompanham que são colecionadores de disco, né? Então, primeiro, porque tem demanda para isso, porque as pessoas compram. Ontem a gente fez a pré-venda de um box com os 3 discos meus, né? Esgotou em 2 horas.
toda a tiragem, né? Daí agora estão fabricando mais, vão fazer mais para fazer uma segunda tiragem. E porque eu acho importante, eu gosto da qualidade do áudio do CD, de wave, eu gosto da qualidade do vinil ali, com aquele som mais com um gravezinho, né? Ele é mais quente, ele meio que te abraça, assim. Lógico, para ouvir tudo isso tem que ter os aparelhos adequados, né? Mas para quem tem e para quem aprecia música, sabe o quanto é prazeroso tu ouvir um CD em wave, um disco, né? Porque normalmente as plataformas de streaming, eles estão te mandando o som MP3, que é uma qualidade bem inferior a esses outros formatos de wave, que é o CD, e do vinil, que é físico, né? Sim. Então, eu somaria aí, até para tentar contribuir, a experiência do CD no carro. Tá? Eu me lembro do Pezão do Papas dali, que foi convidado aqui já do BorbaCast, ele que disse: Edu, é uma experiência muito diferente tu ouvir um disco inteiro dentro do carro, tem uma coisa do carro que, né, que te propõe uma imersão, troço. Então eu acho que o disco é óbvio, né, todo artista propõe dentro de um disco uma obra, né? Que não é só uma música, né? Essa música, às vezes é uma sequência, às vezes tem uma lógica, tem uma narrativa, né? Então isso que as plataformas nos trazem, né? Assim, de democratizar o conteúdo e todo mundo aí, tu faz uma playlist maluca lá e tal, às vezes o pessoal vai esquecendo dessa coisa que ela é mais próxima do que o artista realmente queria fazer com aquilo, né? Aquela música, ela é parte de uma obra, de um todo, do que um disco quer dizer, né? Claro, e a gente que é músico, a gente tem essa preocupação com o áudio, porque é uma questão de a pessoa cresceu ouvindo streaming. Então ela não foi apresentada a um áudio melhor, mas quando ela foi apresentada aquilo, ela vai querer, que nem tu come uma comida ali, né? Quando tu come uma comida melhor que aquela, ou melhor temperada, ou feito por um cara que cozinha melhor, a pessoa vai querer comer sempre aquilo, né? Então é também de sugerir para os ouvintes ou para a pessoa que está só ouvindo, não, eu vou tentar ouvir um CD ali, eu vou ver como é que é, porque o pessoal da velha geração já sabe. Eu sou o cara que não vivo sem o meu Spotify, sem minha caixinha JBL, nos quartos de hotel quando eu vou viajar, e no carro é só CD e também o MP3, né? Mas ali no carro é um lugar onde eu vejo bastante a diferença entre um e entre outro, e como o Pezão mesmo falou para vocês, nós músicos, como a gente vai mixar um disco, a gente ouve no som de casa, mas uma das principais referências é o som do carro, porque ele é aconchegante ali, ele é de uma maneira que ele te bota dentro de uma caixa acústica, de certa forma. Então é um lugar muito adequado para ouvir música. Então, se essa música, quanto melhor tiver a qualidade, mais prazer vai dar ao ouvinte. Então é uma coisa meio de piração, assim, mas tem um sentido. Não é só loucura. Não, e a coisa da imersão também, que vocês falaram, né? Por exemplo, se tu pega um carro e pega uma estrada assim, sozinho e coloca um som, isso tem um significado, cara. Né? Tem. Muito maior do que... Se tiver outra pessoa contigo, já é diferente. Não estou dizendo que é pior, né? Estou dizendo que é diferente. Mas mesmo assim, a pessoa compartilha daquela música que tu tá ouvindo. Ontem eu fiz uma viagem de volta de Passo Fundo, eu toquei lá, né? E a trilha sonora é muito importante. Pô, um baita de um pôr do sol, depois uma lua vermelha ali, eu botando um Pink Floydão ali, coisa mais gostosa. Então parece que tudo aquilo... O carro não saiu voando, o carro não saiu voando. Até parece que... Só o motorista, né, mentalmente. Que no caso era eu. E eu fico imaginando, cara, esse pôr do sol maravilhoso na serra que eu vi aqui, essa lua vermelha aqui, que eu até abri, sabe? Aquilo sem a trilha sonora que eu tava botando ali ia ter outro sentido, sabe? Não ia ser a experiência completa, né? Então, para tu ver como a música é importante na vida das pessoas, né? E que às vezes elas nem se dão conta. Né? A gente que é apaixonado por música marca momentos, a gente saca isso, mas tem muita gente que escuta música só para ali lavar louça e coisa e tal, mas mesmo assim tu vai lavar uma loucinha bem melhor se estiver escutando uma música legal, né? Tu faz tu faz da louça uma viagem. Tu até lava direito o negócio.
E Já tu tem fala- uns amigos que falam assim, só escuto música pra me divertir, música tem que ser alegre, não sei o quê. Eu já sou partidário de que nós temos que ouvir música triste também e tem que ouvir tudo, né? Claro, Tu é um cara que compõe pensando nisso? Não, tipo, eu tô sentindo tristeza, vou compor na tristeza, sentindo alegria, é isso que vai ser? eu deixo vir a parada, né? E é muito dependendo do mood, do estado de espírito que a pessoa tá ali, né? Às vezes eu tô, tipo, com o coração partido, mas morrendo de raiva. Daí tu vai fazer um blues desgraçado, pesadão, né? Com aquele sentimento. Às vezes o cara tá de farolzinho baixo, assim. Daí o cara faz uma balada bem Chet Baker, assim, aquela coisa bem... querendo ser o João Gilberto. Então tem a ver com né? Quando a gente compõe uma música, é quase como se a gente não tivesse escrevendo mesmo. É quase uma coisa que baixa, assim, né? E tu só acaba sendo o instrumento para aquilo vir. Agora, tu não faz uma música pensando assim para tocar no rádio? Isso tu faz, não? Não, mas às vezes a gente direciona para coisa ser pop. Eu, como sou apaixonado por música pop, né? A maior banda pop de todos os tempos é os Beatles, né? Eu costumo, às vezes, quando eu terminei de fazer a música, me dar conta que, cara, isso aqui vai pegar. Mas na hora que eu tô fazendo, não tem muito direcionamento, assim, sabe? Às vezes, eu tenho canções que eu demoro mais tempo para fazer, porque eu sei que eu tenho uma coisa especial ali, então eu demoro mais tempo para fazer ela ser mais abrangente, né? Mais gente vai gostar daquilo e não ser uma coisa tão específica, assim. Então, às vezes eu consigo direcionar, mas às vezes a coisa vem inteira, assim, né? Sim. Eu lembrei agora quando a Cachorro Grande lançou um disco do Lelê Bortolassi, que era empresário da banda, né? Sim, o segundo, né? Que saiu pela revista do Lobão. É, isso. E aí ele tava me mostrando uma música que era uma balada, assim, eu acho que era Sinceramente. Esse é o terceiro, que é o Pista Livre. Pista Livre, é. E aí ele disse assim, De Borba, isso aqui na hora do Rush, ó, tem tudo a ver. Claro que ele tava querendo me convencer a tocar a música. Eu disse, não, claro, tranquilo, né? Mas tinha a ver, tinha a ver. Tinha a ver, claro. Essa acabou sendo uma música que tinha a ver com tudo, porque ela acabou caindo no gosto da galera, acabou sendo a nossa música mais popular. E eu sou meio responsável por muitos casamentos que rolaram ali. Eu meio que me sinto meio Santo Antônio, porque é uma balada meio romântica, né? Então, durante esses anos todos, vem os casais falar, não, quando a gente deu o primeiro beijo, essa foi a música do nosso casamento, essa foi a música de quando a gente ficou junto pela primeira vez, não sei o quê. Então eu me sinto meio Santo Antônio por ter escrito essa música. Sou casamenteiro, né? O pessoal não te chama de padrinho, não vem te... Obrigado, meu cupido, tudo isso. O problema é quando dá briga, assim. as pessoas separam depois, né? Os caras devem querer me matar, que desgraçado que fez aquela música, fez eu entrar nessa encrenca de casamento. O cara não pode ouvir a música que tem um troço, né? Tipo, se eu pegasse uma comissãozinha por cada casamento que eu arrumei, eu acho que eu tava rico. Agora, voltando ao lançamento aí, Gross, tu tá lançando clipes, né? Enquanto a gente tá nessa fase aí. Eu só faço coisas que não é pra fazer, né? Lanço vinil, lanço CD, lanço clipe, sabe? O cara tá atrasado 30 anos no universo. Mas eu continuo insistindo nesses formatos porque eu acho que são formatos que não perderam a relevância. Eles podem não ter o mesmo poder de conexão com o grande público que tinham antigamente, mas é uma coisa também do artista propor para quem gosta da arte do cara, de assiste o clipe aqui, ouve o disco inteirinho aqui no CD, tem uma experiência, porque eu quero dar para eles aquilo que eu sentia também quando eu era adolescente, quando comecei a ouvir música, ou até depois, hoje em dia mais velho, porque eu continuo comprando discos, eu continuo tendo o prazer de ouvir a música ali, né? Então, é isso, né? Esse é o meu terceiro disco e eu faço os clipes também porque hoje é fácil das pessoas assistirem no YouTube, apesar de não existir mais uma emissora como a MTV, que agregava todo mundo ali. A pessoa que gosta do som acaba assistindo no YouTube ali, então
eu lancei 3 clipes. Eu lancei 3 singles o ano passado, porque eu comecei a gravar esse disco, O Tempo Louco, pouco antes da pandemia. Daí veio a pandemia, no que eu fui terminando as músicas, eu fui lançando. Então eu lancei 3 singles o ano passado, com os 3 clipes. E esse ano, antes do disco, com o seu respectivo clipe também, que é a música Ela Não Quer. E quando saiu o disco, outro clipe. Ela não quer me levar pra sair, e o que eu vou falar ela não quer ouvir. Ela não quer me acompanhar e não quer saber o que eu vou achar. Ela não quer saber mais de mim. A todo momento é o fim e não quer ter que se preocupar por onde vou e onde vou estar. Ela não sabe por que está comigo. Acha que é um caso perdido. Ela não sabe o que fazer comigo e se recusa a dar o que eu preciso. Ela não quer sair pra jantar, vai ficar lendo, tem que estudar. Ela não gosta do jeito que sou, prefere o samba ao invés do rock and roll. Ela não sabe por que está comigo. Acha que é um caso perdido. Ela não sabe o que fazer comigo e se recusa a dar o que eu preciso. E não se abala com meu sofrimento. Não pensa nisso nem por um momento. E ela sempre me deixa sozinho. E lá se vai mais um copo de vinho. Então, eu acho que essa coisa eu acho que tudo vem junto. A arte da capa do disco, a arte de um bom videoclipe, né? Tudo isso faz parte do conceito que o artista quer passar para a sua arte, para a sua música. Eu sou da época ali que eu ia na Pop Som, na Galeria Chaves ali, comprava um disco de Purple e ia lendo até o rótulo, assim, que tinha. Eu voltava no ônibus para casa, lendo tudo, assim, vendo aquilo, pegando encarte, até o cheiro do negócio, sabe? Então, é uma experiência, né, Ué, que idade tu tá, Gross? Peraí, tu não te faz de tão velho também, assim, né? Eu sou de 1973, eu tô com 47. Tô com um senhor de quase 50 anos.
Olha só. Eu não quero, chamar o Mauro Borba de velho, mas eu cresci ouvindo ele, né, cara? Então, tipo, pra mim hoje tá aqui no BorbaCast é muito especial, assim, saca? É um lance, assim, que eu me sinto muito feliz, assim, pelo convite e poder conversar com um cara que foi referência, que é até hoje referência cultural pra mim, né? Pô, e essa coisa, obrigado. E essa experiência da pop som eu também tive, cara. Eu também ia lá, pegava os discos e rodava na Ipanema, inclusive. Sim. E tipo, pô, tu ir lá, pô, acabou de sair uma novidade, aquela ânsia de, será que vai ter o disco ali, né? E aquelas coisas antigas mais raras que o cara não encontrava. Tinha a Galeria Luz ali, que tinha uma escada rolante, que daí tinha umas lojas com os discos piratas lá. E então, os caras gravavam, tu pagava e eles gravavam. Muita fitinha eu comprei porque não conseguia comprar o disco. E muita mesada eu economizei para poder pegar uns piratinhas dos Beatles lá. Aliás, que beleza, né? Na minha época em Porto Alegre era ali na Galeria Lusa, na Galeria Chaves, que era Pop Som, e na Flora Som ali na Borges, né? Sim. Naquelas lojas que tinham ali embaixo do viaduto ali. Fora as lojas clássicas que já tem há muitos anos, do Getúlio e do Rogério, né? Que é a boca do disco e a toca do disco. Sim. E muita coisa eu descobri na própria loja, cara. Porque a gente ficava olhando os discos, né? Aí eu olhava assim, pô, que banda é essa, né? Porque não tinha a informação, não vinha a informação, né? Como depois começou a vir e tal. Então a gente descobria o disco. Achava legal, às vezes, a capa e botava pra ouvir, daí se interessava, né? Tem muitos discos que eu comprei, primeiro, porque eu ouvi no Ipanema, segundo, porque eu li uma resenha na revista Bis, e o jeito que falavam da coisa, eu dizia, isso aqui não pode ser ruim, sabe? Mas as pessoas da nova geração, elas não têm a noção do que é a experiência de tu entrar numa loja de disco, tu poder tirar o disco e ouvir ele num toca-disco com fone de ouvidos ali, sem incomodar ninguém, dando uma riscadinha, lógico, no disco ali, sem querer. Pra depois comprar. Mas isso era uma coisa que tu, tipo, se tu tinha dúvida em relação ao disco, tu podia ir ali num cantinho e ouvir ele, né? Então, isso era a experiência. Todas essas experiências eram coisas muito ricas e muito legais, assim, para nossa geração, né? Tipo, a experiência da loja de disco, de tu ficar ali, passar uma tarde ali, ouvir um pouquinho de cada coisa e dizer, qual desses dois que eu vou comprar? Tu só tem dinheiro para comprar um, né? De tu dar uma ouvidinha ali, tu decide qual que tu vai levar para casa, né? Sim. Então, são coisas do passado que trazem lembranças muito bacanas pra gente, né? Então, posteriormente, né, Gross, teve quando veio o CD, né, a Banana Records também fazia isso, né, deixava uns Discman, assim, né? Sim, uns totens lojas, ali. Uns totens, e aí tu ia ouvindo ali também, né? Ainda teve um pouquinho depois. E até pouco tempo atrás, porque agora, por incrível que parível, pô, livrarias como a Cultura e a Saraiva, elas estão meio que fechando, né? Mas até pouco tempo atrás tinha uma coisa até eletrônica, que tu passava ali o código de barra para saber o preço do CD. Se tu botasse um fonezinho, tu escolhia a tracklist e já tinha lá automático para tu dar uma ouvida. Então, verdade. É essa cultura de loja de disco, de tu ir lá e dar uma olhadinha no que tu é afim, tu pegar, dar uma olhada na contracapa, olha o encarte. Então, eu acho que isso é o tipo de coisa que não deveria morrer. E é uma coisa que talvez não vá morrer, a gente está vendo isso por conta da volta do vinil. O vinil voltou já faz muitos anos, tem muita gente que percebeu o quanto aquilo não é só fetiche, não é só uma coisa de tu ter uma lembrança do artista, aquilo realmente, a hora que tu botar a agulhinha, posar no disco, tu vai ter um prazer grande. Então, tem certas coisas que as pessoas querem acabar, mas elas não acabam por conta de que não é para acabar, sabe? Aquilo realmente traz às pessoas um prazer, né? E uma experiência que as coisas virtuais, como o nome próprio já diz, é virtual, então tu não consegue pegar, cheirar, né? Por exemplo, eu não consigo ler e-book. Eu posso ler um pouquinho ali, mas não tem nada melhor do que tu pegar um livro e ficar folhando, guardar, leva pro banheiro, leva para baixo da árvore ali. Um e-book tu vai levar também, mas daí começa a já chegar mensagem, já tem coisa que tira a tua atenção. Então tem coisas que são insubstituíveis, mas eu tenho a ideia de que
Em relação à música, é como eu disse antes, eu não vivo sem meu Spotify, sem minha caixinha JBL, assim como eu ainda escuto fitinha, escuto CD no carro, escuto vinil em casa. Então, tudo tem aí para ser curtido e apreciado, né? Sim. Não precisa matar as outras coisas, né? Uma coisa não precisa Não. excluir a outra, né? Não, mas é isso. Depois que surgiu o YouTube, é o fim da TV. Quando surge não sei o que, é o fim de tal coisa. O Spotify é o fim do rádio. Mas não precisa acabar com as coisas. Né? Não precisa ser dessa forma, né? Os formatos acabam não sendo, lógico, tão populares como eram antes, até porque a única maneira que tu tinha de assistir um filme era pegar um VHS na locadora. Mas né? O livro não acabou, né? E nem deve. O livro não acabou. É uma coisa que está viva, né? Sim. E outras coisas acabam voltando, né? Quem sabe não volta o disco de vinil com força total. Quem sabe não voltam as rádios, né? A gente estava falando das rádios. As rádios é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, de rádios com formato, né? Como era a Ipanema, a Unicinos FM, o início da pop rock ali, né? Quando tinha a hora do Rush. Esse programa era bom, cara. Nossa, eu era fãzaço ali. Puta, justamente na hora do Rush, tu tava lá no metrô, no ônibus, no engarrafamento desgraçado ali, Maurão tocando só coisa boa, né? E só com aquela, cachorro grande. E com aquela... né? Não, eu Só ouvi... sinceramente. Cara, eu nem imaginava que ia ter cachorro grande quando eu ouvia isso, né? Não tô chamando de velho, né? Mas tudo bem. Eu cresci ouvindo... São só dados. E a cortina do Rush ali, né? Era sensacional. Até o Jornal do Almoço tinha a cortina de uma música do Rush na época do Cunha Júnior lá, né? Pra tu ver como as coisas mudam. Era, né? o Tom Sawyer, né? Tom Sawyer, né? Sensacional. Bom, mas assim, o teu clipe, o mais recente que tu lançou... O mais recente é da faixa título do álbum, Tempo Louco. Tempo Louco. Foi gravado em stop motion, né? Ou seja, ele é feito só com fotos, né? E como eu estava ali no auge da pandemia, eu acabei gravando na casa onde eu estou morando agora, né? Eu morei 20 anos em São Paulo, né? A gente foi para lá no início dos anos 2000. Agora, em dezembro, eu acabei dando esse passinho para trás, voltei a morar aqui com a minha família para depois ver para onde que eu vou, né? Sim. Então eu acabei gravando ali no meu cafofo e fazendo as coisas que eu faço, assim, tipo, a música se chama Tempo Louco, né? Então ela retrata um pouco o cara dentro de um quarto, ficando maluco ali por não poder sair. Mais ou menos o que eu faço, né? Toco guitarra, boto um disco, gravo alguma coisa, faço um churrasco, não sei o que. O que foi a minha rotina durante esse período pré-vacina, né? Estou na beira do abismo, não sei se vou me salvar. Estou em um precipício, talvez eu possa voar. Estou correndo perigo, o vento vai me levar. Estou precisando de abrigo, algum lugar pra deitar. Eu não sei se consigo
Mas tu tem feito umas lives também, né? Assim, quase todos os dias. Como é que é esse negócio, cara? Eu fiz o ano passado. Quando começou a pandemia, eu estava fazendo alguns shows no Rio Grande do Sul, estava com meu apartamento em São Paulo, e acabei, como a pandemia começou lá em São Paulo e a gente não sabia o que ia acontecer, e eu me isolei como todo mundo, né? Foi aquela época ali de sei lá, março, abril do ano passado. Eu digo, meu Deus, eu tô ficando louco aqui em casa, sem ver ninguém e não sei o quê. E eu tive a ideia de fazer a Love Live, que era uma live diária que rolava pontualmente todas as noites à meia-noite. Então já pegava os bagaceiros ali, já pegava a galera, né, mas que gosta de tomar uma cervejinha, que fica acordado à noite, que daí já viu todas as coisas na TV ali, não tem muito o que fazer. Vamos lá encher a cara e ver o Gross falar merda e tocar as músicas que dá na telha. E nisso foi uma coisa que acabou, né, me ajudando para não ficar tão sozinho, né? Uma desculpa pra galera dar uma pirada, tomar uma cervejinha. E como eu lancei alguns singles nessa época e eu não estava fazendo shows, era uma maneira também de eu divulgar o trabalho que eu estava fazendo ali, né? Mas, tipo, durou uns 3 meses, depois eu parei, assim. Começou a acontecer as coisas, comecei a, né, voltar a gravar o disco e coisa e tal, mas foi bem legal, assim. Tipo, eu tive uma conexão virtual com uma galera que também naquela época estava precisando, né, de uma desculpa para dar uma pirada, para abrir um vinho e ouvir um som ali, né? Então foi bem legal. Tá, então diariamente foi só naquele momento ali, não Foi. segurou. Na verdade eu nunca mais fiz, mas eu senti que para aquelas pessoas era importante aquilo naquele momento, fazer com que elas não se sentissem sozinhas e também acabou tendo uma turma que à meia-noite, sabe, já botava uma cervejinha para gelar antes, já não sei o que, eu sabia que naquele horário ia ter ali uma companhia de uma galera falando umas besteiras e então acho que foi uma coisa bem bacana, assim. Sim. E me ajudou a divulgar as coisas que eu estava lançando também na época. Sim. O Beto Bruno disse, eu li num papo uma entrevista que tu falou, que ele te ligava uma vez por semana pra te dizer umas bobagens, meio bêbado. Ele ainda tá fazendo isso contigo? Cara, a Cachorro Grande ela ainda existe num grupo de WhatsApp, né? Então ali é só besteira. Agora a gente não tem mais banda, não tem mais aquela coisa de ficar se xingando ou brabo, não tem mais motivo pra ficar brabo um com o outro, né? Sim. Então cara, de madrugada lá, tipo, a galera tá lá ouvindo uma Maria Bethânia chumbada de vinho. Aqui, ouvindo uma Maria Bethânia aqui. Então, esse é o espírito do negócio. Quando o cara tá com saudade ali, o cara manda uns recados no grupo ali. E não tem um ou outro da banda que fala em voltar, de repente, assim? Vamos voltar? Não rola isso? Não rola, cara, porque a gente ficou bastante tempo juntos e eu acho que tá todo mundo super feliz fazendo os seus respectivos trabalhos agora, né? E é engraçado porque enquanto a gente estava junto, eu tinha o romantismo do pensamento de que a gente ia ser uma banda tipo Rolling Stones, que ia ficar junto durante muitos anos e que a gente ia conseguir fazer os trabalhos paralelos e aquilo não ia atrapalhar, né? Mas no momento que acabou e do jeito que acabou... foram 20 anos. É um tempinho, né, cara? Olha, é bastante tempo. E bastante gente que a gente incomodou durante esses 20 anos. Então tá bom, né? Sim, tu tá falando que os Stones ficaram juntos até agora, né? Então... Sim, morreu o Charlie Watts, os caras estão ali. E vão continuar. Eu acho que enquanto tiver Jagger e Richards, que é o espírito deles... É a mesma coisa o Oasis. Se o Noel resolver voltar com o Liam ali, tem o Oasis, não importa quem tiver junto com eles ali, né? Mas a Cachorro Grande, depois que acabou, a gente meio que teve essa visão de olhar as coisas de fora, né? De, pela primeira vez em 20 anos, tá livre daquele compromisso e do que era a banda, que envolve uma dedicação muito grande, né? Não só a banda, quanto nessa conexão com as outras pessoas que fazem parte da banda, né? Então, a gente não pensa em voltar, não. Certo. Quer fazer algum comentário aí, Edu? Quero. Uma análise crítica? Fazer uma...
Não é uma análise crítica aqui. Ó. Eu disse, vamos procurar o que recentemente saiu. O que os algoritmos nos trazem sobre Marcelo Gross nos últimos tempos, né? Assim, último mês e tal. Aí achei uma coisa, uma declaração dele aqui, que fiquei curioso. Ele já vai me dizer se é fake news ou não, porque esse site eu não conheço, mas diz aqui. Ex-guitarrista do Cachorro Grande reclama da dificuldade de fazer rock no Brasil. Foi a Rádio Super, tá? Segundo essa postagem que é do dia 9, tem uma frase tua que é assim, ó. Aqui, ó, abre aspas, tá? Hoje em dia, né, o Brasil, no caso, é o país do sertanejo financiado pelo agronegócio. Como que nós, artistas independentes, vamos competir com a quantidade de dinheiro que é despejada para divulgar esses artistas que muitas vezes são descartáveis, fecha aspas. Isso aconteceu, Marcelo Gross? Aconteceu, eu falei disso e acho que é isso aí mesmo, sabe? E reafirma. Eu venho de uma época, né, ali com a Ipanema FM, com a MTV, que para tu estar num canal de grande abrangência como esses, né, ou até uma rádio, né, como a Ipanema, que não era tão mainstream assim, mas tinha muitos ouvintes. A única coisa que a gente tinha que fazer é fazer uma arte que fosse relevante e de alguma forma fizesse parte da vida das pessoas. Hoje tu fazer isso não é suficiente. Então, esse monopólio que o agronegócio financia para o artista romântico como eu, no sentido de que a gente tem amor pela arte que a gente faz e acha que a arte pela arte é uma coisa que, né, vai ser difundida por ser bacana ou por fazer parte da vida das pessoas. Isso é uma coisa que não acontece mais, né? É isso mesmo. Como é que tu vai competir com o cara que está despejando milhões ali para ter mais seguidor no Instagram, para, sabe, patrocínio post no Facebook, patrocínio os plays no Spotify. Spotify, outro lance que não paga, né, os autores e os músicos da maneira correta. O Mauro Borba antes me perguntou, né, por que, sabe, tu lançar CD é uma questão romântica de tu dar para os teus fãs ou é uma questão financeira? É um pouco dos dois, porque já que a gente não é pago adequadamente em plataformas como Spotify e YouTube, muito por ter esse outro, né, por exemplo, uma coisa como o agronegócio bancando toda a parada, a gente também tem a opção de driblar esse esquema, fazendo um disco independente e vendendo ele e tirando uma grana com isso para os fãs que realmente curtem o trabalho do artista e que de alguma forma querem dar uma força, porque eles não vão dar uma força ouvindo a nossa música ali no Spotify, eles vão dar. Porém, isso não vai acabar chegando até o artista, né? E esse monopólio do sertanejo, ele não existia antes, né? O agronegócio, ele achou uma maneira de ganhar com isso, botando o nome de quem investe ali como autor junto. Então, é uma espécie de lavagem de dinheiro sem ter nenhuma... Quando eles acharam o caminho das pedras ali, é que a coisa ficou ruim para quem faz, não só rock, qualquer outro segmento musical que não seja esse que é patrocinado por esses grandes monopólios aí de indústria, né? É que o agro é pop, né, cara? O agro é podre, o agro é pop, o agro é pobre culturalmente. Mas na comparação, assim, o Spotify paga muito menos do que tu recebe do ECAD, por exemplo? Sim. As rádios e as TVs pagam mais, mas como as rádios, hoje em dia, é difícil ter uma música tua que não seja de 20 anos atrás tocando. Então, essa seara ficou, restrita a quem vai lá e bota um caminhão de dinheiro, porque esse caminhão de dinheiro que a pessoa está botando para a música tocar ali acaba voltando de alguma forma, né? Sim. Mas mesmo rádios que trabalhem mais nessa linha do rock, que agora são poucas, né, no Brasil, elas ainda tocam só as músicas antigas? Ainda tocam só as músicas antigas. Por exemplo, eu estava até agora em dezembro em São Paulo, lá, as rádios rocks de lá. Por exemplo, eu com a Cachorro Grande, numa rádio rock clássica de lá, divulgar o disco mais recente. Por exemplo, não rolava a música do disco mais recente, a não ser que fizesse um esquema. Rolava a música
popular, clássica de 20 anos atrás, que todo mundo conhece, coisa e tal, para ilustrar ali o papo. Sim. Então é complexo. Isso é preocupante, né? E sem falar nas rádios que abandonaram, né? O estilo e tal, por razões comerciais ou razões as mais diversas, né? Eu acho que o dial, as rádios do dial, uma concessão no dial é bastante disputado, né? Então, por exemplo, como o monopólio da música sertaneja vê ali que tem uma rádio que a galera tá começando a ouvir, tá começando a rolar, eles vão ali, compram um espaço e vão acabar com isso aí. Né? Por exemplo, tu liga a TV aberta hoje, metade dos canais são canais de padre, de TV evangélica, sabe? Isso devia ser proibido. Não, eu quero uma TV com uma programação cultural, não uma TV de padre, sabe? Então, tinha que ter um órgão regulador para que isso não acontecesse. A mesma coisa acontece, né? Acontece tanto na TV aberta quanto no dial das cidades e coisa e tal, né? Sim. Agora, voltando ao começo de tudo, Gross, tu é natural de Passo Fundo? Eu sou natural de Porto Alegre. Ah, certo. Eu morei em Porto Alegre até meus 9 anos. Daí meu pai construiu uma casa ali no bairro Niterói, em Canoas. E aí eu meio que cresci ali em Canoas. Daí, quando meus pais se separaram ali, eu devia ter uns 17 anos, meu pai se mudou para Passo Fundo. Daí ele tinha lá uma firminha lá de implementos agrícolas, inclusive. O teu pai era do agro. Olha aí. Ele era pequeno empresário, né? Ele vendia peças para os implementos agrícolas e lá, certo. como é a capital disso, eu acabei passando um período lá trabalhando com ele, né? Sim. E depois voltei para Porto Alegre, porque o meu lance era música, né? E o último lugar para fazer música é uma cidade como Passo Fundo, que eu acabei tocando esse fim de semana, né? E é bem legal, mas Não para viver lá. não para viver de cultura e de música, né? Sim. Eu acabei voltando para Porto Alegre, fiz parte de algumas bandas aqui no início dos anos 90. Eu tocava numa banda chamada Laranja Mecânica, que foi minha primeira banda profissional, que era um rock instrumental meio Yes e coisa e tal, né? Dessa época eu era baterista, né? Daí um pouco depois eu comecei a tocar com algumas bandas de blues da cidade. Tinha uma banda chamada Blues Makers, até que eu comecei a andar com o Flávio Basso, o Júpiter Maçã, e ali eu meio que achei o que eu gostava de fazer. Ele gostava das mesmas coisas que eu, The Who, Beatles, anos 60, Rolling Stones, e ali eu acabei tendo a sorte de acompanhar ele durante 3 anos, de 96 a 99, né? A gente tinha um trio, onde ele cantava, tocava guitarra, o Júlio Cascais no baixo, eu na bateria. Foi a primeira vez que eu fiz uma turnê nacional divulgando o disco que era o Sétima Efervescência, né? Sim. E daí gravei um disco com ele chamado Plastic Soda, né? O primeiro disco sob o nome de Júpiter Apple, que ele mudou completamente. Um disco meio de bossa nova, meio stereolab, assim. E em 99 ele quis seguir com outras pessoas tocando junto, se mudou para São Paulo de novo. E foi quando eu já estava esboçando as minhas primeiras composições, conheci o Beto. E ele trouxe o baixista da antiga banda dele, que era os Malvados Azuis. Eu trouxe o baterista aqui do Jardim do Salso, que era o Boizinho. E ali, em 1999, a gente formou Cachorro Grande, que durou 20 anos, né? Até 2009 agora. Sim. E tem uma coisa que eu queria que tu falasse, que eu acho que a gente não abordou, assim, nas tuas visitas lá ao cafezinho, quando a gente conversou e tal. Que é aquela casa que vocês moraram, cara, ali na esquina da Independência com a rua... Qual é aquela rua do Garagem Hermética? Independência com a Barros Cassal. Com a Barros Cassal. Barros. Que é um casarão histórico, que eu moro né? hoje, né? O Edu mora ali Ah, que massa, Edu. Não naquela casa, né? Mas ele... Não, mais pra baixo, mais pra baixo. Aquele casarão foi uma dádiva na nossa carreira, nas nossas vidas naquela época. Nós morávamos meio em volta por ali. Quando a gente alugou o casarão, do lado, né, grudado no Garagem Hermética, a gente fez daquilo ali, como a gente estava começando com a banda, e a gente era meio traquinas, uma galera da velha geração não gostava da gente, os lugares não deixavam a gente tocar, né, porque a gente tinha fama de quebrar as coisas, de ser muito bagunceiro. E isso tinha um fundo de verdade ou não? A gente achava que era o The Who e meio que os shows acabavam com o equipamento empilhado, assim, sabe? Então a gente fez daquela casa o nosso lugar para ensaio, o nosso lugar para, né, ali dar uma namoradinha.
o lugar onde a gente a gente acabou fazendo as festas que tinham a ver com o que a gente gostava, porque isso não existia em Porto Alegre. Então sabe? vocês não moravam ali, então? A gente morou ali um tempo. Cada um puxou uma etapa ali de nós, né? Sempre Sim. tinha 2 de nós morando ali, ou um, ou outro. O síndico. Sabe? O problema é que a gente passava o tempo inteiro ali, porque a gente fazia tudo ali. E como não tinha em Porto Alegre uma festa que fosse o que a gente queria para o pessoal que gostava da mesma coisa que a gente acabou sendo responsável por esse revival de fazer festas só com som de vinil, tocando só anos 60 e 70, né, daí era assim, nós éramos em 5, um ficava na porta vendendo ingresso, outro ficava DJ, outro ficava vendendo a cerveja, o outro ficava cuidando de quem estava fazendo confusão, então nós se revezava assim, né, e daí depois nós botávamos os amigos a cuidar disso e ia lá ainda fazer um show na casa, né, tipo, então a gente acabou formando um público para a banda e para essas coisas, né? Tinha um barzinho na esquina ali que era o Bambus, que ninguém dava bola. Daí quando começou a rolar as festas ali, a galera começou a encher o Bambus ali, o Cid, que era o dono, e a Ana já ficaram felizes com a gente, porque daí começou um monte de gente ali beber muito e comer muito, então eles acabaram tendo um lucro também, né? Isso numa época que o Garagem Hermética já tinha passado daquela fase hype que aconteceu ali no lugar durante os anos 90, né? Ali já tinha mudado de dono, né? E então a gente acabou fazendo uma nova cena sem perceber de um público que começou a andar para cima e para baixo vestido como a gente se vestia, de terno, gravatinha, né? Nesse clima meio mod, anos 60. Então, sem querer, querendo, a gente acabou fazendo uma coisa para a cultura de Porto Alegre, apesar de ninguém da prefeitura ou da galera ter dado valor pra isso, a não ser quem curtia pra caramba ali, né? Porque não tinha vará, não tinha porra nenhuma, a gente fazia meio que tipo, no amor, né? Então foi um período muito bacana e durou até a gente... Daí a gente fez capa de disco, fez clipe lá, a gente fazia tudo lá, né? A gente quis gravar o segundo disco lá, mas a gente não conseguiu levar os gravadores de rolo que a gente queria pra gravar o segundo disco pra lá. Então acabamos gravando no Bafo de Bira o segundo disco. Mas daí essa coisa de festa e coisa arada durou até a gente se mudar para São Paulo em 2004. Aí entregamos a casa e daí acabou a festa. Sim. Sabe que o Garagem Hermética tá para alugar, né? Ali aquela casa. Dá pra pensar alguma coisa, hein, Mauro? Aí vamos reviver. Olha aí, vamos fazer uma coisa nova, né? Igual a gente acabou fazendo na Fan House, né? Como eu disse pro Mauro antes, a época de ouro do Garagem com o Léo, né? E com o Ricardo tinha passado já, então daí foi a nossa vez de fazer alguma coisa. E quanto a algum episódio interessante, assim, que rolou na casa lá? A casa tinha uns fantasmas lá, né? Então, quando a gente conseguia ir pro segundo andar, que a gente fez a capa de um disco lá, a gente mexia nas coisas do velho que morava lá, os documentos e coisa e tal. Mas, de vez em quando, eu ouvi uns barulhos estranhos. Mas uma coisa interessante que eu posso contar, deixa eu pensar. Mas ele não morava mais lá. O fantasma dele estava lá. Ele acabou ficando nosso amigo e nos abençoando. Bah, essa gurizada não tem jeito mesmo. Aqui, deixa eu vou dar uma ajudada neles, vou tirar eles daqui. Mas o que eu posso lembrar, por exemplo? Tinha um dia lá que eu estava na Copa e estava naquele pega pra capar de tipo, pegava o ticket, rasgava, dava cerveja. Pegava o ticket, rasgava, dava cerveja. Pegava o ticket, rasgava. Daqui a pouco o cara me deu uma nota de 50, eu rasguei e dei a cerveja pro cara, assim. Porque eu tava naquele ritmo, né? Cara, eu digo, tu deve estar bem mesmo, né? Rasgando dinheiro. Né? Mas foi aquela coisa que o cara tava meio, né? Tá dando grana. Já tinha tomado umas, não sei o quê, né? Pega o ticket, rasga a cerveja. O ticket, daqui a pouco o cara me deu uma nota, eu rasguei e dei a cerveja, assim. Porque eu tava naquela função, né? As melhores histórias não dá pra contar, né, Mário? Não, dá, não teria problema. Envolvem ilícitos e toda uma coisa que hoje em dia, né, com politicamente correto, assim, né, sendo implementado de uma maneira mais perigosa. Mas tu disse ali que algumas bandas Deixa eu antigas... dizer... Desculpe. Eu tô com um delayzinho aí. Não, eu queria só falar posso falar depois, se tu for emendar aí, Mauro, mas eu só queria falar de quando é que eu conheci pessoalmente
o Gross e os outros integrantes da Cachorro Grande também, que foi num evento surreal também, né? Assim como essas coisas do rock gaúcho foram em algum momento surreais, que era um lançamento de uma linha de calcinhas do Defala. Tu te lembra disso, Gross? Ah, eu me lembro. Isso existiu? Sim, tiver época do Popozuda ou época do Amanda, né? Do Amanda, a época do Amanda. Eu foi tenho vaga lembrança. Onde assim. era Aqua ou era Liquid, era uma coisa assim, foi lá. E eu lembro que foi impactante, assim, porque eu nunca tinha visto artistas na minha frente, né? Eu bem gurizinho, nem sei por que eu tava lá, aliás, eu não era nem comunicador, nem ator, nem nada, né? E aí vi aqueles caras chegando, isso que tu falou, né, Gross, com o terninho, com a boininha, com aquele estilo assim, eu digo, pá, olha que coisa, assim, e uma galera também já naquele mesmo clima, mas uma linha de calcinhas, né, eu nunca tinha visto uma banda lançar isso, né. É a cara de educar essas coisas, né? Faz sentido. Mas vocês curtiram também a ideia, né? A gente deve ter curtido. eu não me lembro muito do episódio, eu me lembro um pouco do cheiro. Tô brincando. Mas eu lembro que teve isso, assim, mas a memória é bem assim... Seletiva. Seletiva. Eu lembro da Liquid também, né? Mas eu não me lembro da noite específica. Mas essas coisas do Educar que são geniais, né, velho? De ter essas ideias malucas, assim. Esses caras existem. Existe alguém da nova geração, assim, que seja... não vou dizer porra louca, nem usar um termo assim como que soe pejorativo, mas um cara que seja inventivo, né? Tu falou que tu trabalhou com o Júpiter, né? Que tu, enfim, teve na companhia dessa gente toda. Vocês mesmos foram desbravadores em algum nível, até assim, não só pela música, mas também por essa proposta de se inserir ali quase na independência, do lado onde era o garagem, fazer festa e loucurada, assim, né? Tu vê, assim, quem que tu ouve hoje em dia, quem que tu tem daqui do Sul, assim, especialmente? Eu acho que se procurar sempre tem artistas relevantes, né, em todos os lugares, principalmente no rock, né? Às vezes não tão na mídia, né? Mas tem muita gente legal, cara. Tem uma banda que eu gosto bastante daqui, que é o Projeto Shawn, né? Que eles têm uma batidinha meio Manchester, assim, e umas letras bem irreverentes, né? Então, é isso. Se procurar, tem bastante coisa nova rolando, assim, né? Não tão traquinas quanto a gente era, ou quanto o pessoal era nos anos 80 por conta desse policiamento do politicamente correto. Hoje o cara que é muito louco, não sei o que, eles dão um jeito da coisa não aparecer, né? Mas também tem uma galera que reclama muito, que gravadora, produtor, não sei o quê, mas não tem a discrepância de fazer o que a gente fez, de pegar, não tá rolando aqui, vamos alugar uma casa, vamos fazer nós o negócio, né? Então, eu vejo muita gente reclamando, mas não tendo atitude de também, sabe, peitar, de modificar a cena, né? Então, é um pouco das duas. Tem uma galera que tá um pouco escondida, mas tem uma galera que não se preocupa não quer se incomodar, né? Sim. E se tu puder escolher hoje, tu moraria em São Paulo ou em Porto Alegre, Gross? É que São Paulo foi uma cidade que me acolheu artisticamente, né? Agora é uma cidade que está culturalmente parada, porque lá, como é muito grande, então é mais perigoso, né? É um risco maior de contrair o vírus, né? Porém, eu acho que com a vacinação andando, né, a cidade que é uma das 5 maiores cidades do mundo, que é o maior polo cultural da América Latina, volte com as atividades culturais, e é possível que, sei lá, meio do ano que vem eu volte para lá de novo, né? Porque, como eu disse, lá é a cidade que me acolheu como artista. Aqui eu sou meio santo de casa, né? O pessoal não dá muito, saca? Tipo, valor, sabe? Grosso, puta, vagabundo tava no Osvaldo lá, tomando cachaça, saca? Então aqui Esse é o problema, cara. Eu me sinto, né? O pessoal tipo, daqui vê tu, cara, no Osvaldo, já... Também o cara só fica fazendo besteira lá. Mas, por exemplo, não te ajuda, né? A Cachorro Grande, como banda, a gente sempre... Como eu já tinha feito esse caminho de São Paulo de São Paulo trocar pro resto do Brasil com o Júpiter antes, né? Então eu sabia o caminho para fazer quando a gente montou o Cachorro Grande, e dizia pros guris, a gente não vai ficar restrito só ao mercado do Rio Grande do Sul, como várias outras bandas por opção ou por
comodismo ficaram, né? A gente sempre quis uma área de trabalho mais abrangente. Para isso acontecer, a gente tinha que conquistar São Paulo, que foi o que aconteceu, mas demorou para acontecer e foi muito batalhado isso, né? A gente fazia shows em São Paulo para meia dúzia de pessoas, daqui a pouco para 50, daqui a pouco para 100. Cada vez que a gente subia lá, a coisa ia aumentando, até um momento onde a gente viu que, né, também foi uma época que a gente lançou o álbum Pista Livre, que tinha uma proposta mais popular, e o acústico Bandas Gaúchas, né? Então ali foi o momento que a gente decidiu morar por lá. Mas se a gente não tivesse se mudado para São Paulo naquele momento, a banda não teria durado mais muito tempo, né? Então, o fato de... As pessoas às vezes perguntam, por que a banda acabou? Eu falo, não, a pergunta é outra, como é que durou tanto tempo? Mas um dos motivos pelos quais a gente durou muito tempo foi a gente ter se mudado para São Paulo e ter tido a oportunidade de São Paulo tocar no Brasil inteiro. Né? Certo. E quais são os 5 discos mais importantes da tua vida, Gross? Isso aí é facinho. Cara, um disco... Assim, mas quero ver... É eu fácil, acho que... mas tem que sair rápido, então. Eu acho que o primeiro disco que eu ouvi o primeiro disco que eu ouvi na minha vida, ele é muito importante na minha vida. Eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, meus pais me levaram numa sede social lá e tava tocando um disco lá, eu fui no DJ, eu digo, me mostra isso aí que eu quero saber o que era. Um disco chamado Os Reis do Ye Ye Ye, dos Beatles, que é a versão nacional do disco A Hard Day's Night, né? Sim. Daí, no outro dia, era o dia da gente ir lá nas lojinhas, eu não trabalhava, eu tinha 7 anos, né? Tipo, enchi o saco do velho, eu digo, pai, eu preciso disso aqui, saca? E daí ele me deu esse disco e ali já vinha um encarte com o resto da coleção, o Piá não sossegou enquanto não tivesse todos aqueles 3 discos ali, aquilo virou minha obsessão, assim, né? Fui atrás de livros, daí também, logo em seguida, teve aquela comoção por conta da morte do John Lennon, né? Eu ouvia muito John Lennon, né? Então, esse disco dos Beatles é um dos discos que eu considero mais importantes na minha vida, né? E o meu preferido é o Álbum Branco, não é só porque tem mais músicas, né? Mas é porque ele é esquisito. Eu acho que é o disco independente dos Beatles, que eles fizeram no estúdio tudo aquilo que eles queriam, meio que as crianças da escola ali, o professor foi embora, né? Tanto que o George Martin, nessa época da gravação do Álbum Branco, ele foi dar uma banda porque não aguentava a loucura dos caras, né? Isso aí ou aquilo, né? E então eu estaria os Reis o Álbum Branco, os discos dos Stones, né? O meu disco favorito dos Stones, que eu comprei também quando eu tinha 10 anos de idade, no supermercado Zafra. Antigamente vendia vinil no supermercado, né? Tu comprava um feijão, uma carne, botava um disco dos Stones ali também junto no carrinho. Isso era muito bom, né? E o disco Get Ye Eyes Out, que é um disco ao vivo deles de 1969. Né? Um disco que foi muito importante para mim também, que eu comprei na Pop Som, foi uma coletânea dos Kinks, Well Respected Man, né? E uma coletânea do The Who. Eu me lembro quando eu comecei o meu primeiro trabalho, eu tinha, sei lá, 15 anos, comecei a trabalhar numa firma de office boy, meu primeiro salário, eu fui lá na Pop Som e comprei o disco que recente tinha saído, que era o Who's Better, Who's Best, e o Who's Next, que eu acho que é o disco mais legal do The Who, né? Mas só em inglês, então. O que eu vou fazer, né? Tinha alguma coisa ali que naquela inglesice toda que, sei lá, que se vem de outras vidas, eu não sei explicar, aquilo me batia de um jeito que... E tu já foi à Inglaterra? E tu foi lá visitar? Opa, vai mesmo. Pensamos a mesma coisa. Eu fui lá, eu passei pouco tempo lá, mas eu incomodei tanto, eu fiz tanta coisa lá que, tipo... Né, eu fui para Inglaterra, né, eu viajei com meus amigos da banda Supergrass, eles iam fazer um show na Irlanda, né, em Belfast. Ele falou, Gross, tá aqui, vamos com a gente. Eu fui com eles lá, eles fizeram um show de ano novo, de 2008 para 2009, numa praça, né, em Belfast, na Irlanda, lá, e eu tava junto com eles lá, animadão. E daí, eu estando em Londres, eu incomodei todo mundo lá. Eu fui na casa do Paul, fui no Abbey Road lá, queria entrar, não me deixaram. Fui para Liverpool, visitei... Só incomodei lá. Mas tu foi na casa do Paul e viu ele, não? A casa de Londres ainda é dele e às vezes ele tá por lá, né?
Mas como aquela casa foi onde os Beatles, eles faziam um aquece antes de ir pro estúdio, eu fui lá e dei uma olhadinha no pátio, tirei umas fotos, não sei o quê. Porque a casa do Cavendish Avenue, né? Então, ter ido lá foi ver as coisas as quais eu passei a vida inteira lendo, sabe? Sim. Então, embora ele não tivesse lá, eu dar uma olhadinha no pátio ali, que é onde eles ficavam ali, pra mim já era um lance assim, que tipo, que fudeira aqui. É legal, né? Quando eu fui lá no Abbey Road, no estúdio, né? Na Sim. frente, não entrei lá, mas tirei foto na frente, atravessei a rua ali Sim. e tal. E aí eu peguei um táxi pra ir embora. E aí o cara disse, tu quer ir na frente da casa do Paul? E eu disse, eu quero, né? Aí ele é aqui perto, só. Aí pertinho. Ele foi, parou, eu fiquei olhando a casa do Paul McCartney. É do cara. Cavendish Avenue, essa casa. Que legal, né? Aí ele disse, tem as outras aqui, tem o Sting, tem o Jimmy Page ali tem perto também. os irmãos Gallagher também, né? A casa dos Sim. Oasis. Eu disse, não, aí já chega. Não, vi a casa do Paul, tá bom. O cara já queria fazer um tour, Claro, né? Ele queria... Quando eu fui lá, a primeira coisa, assim, tipo, cheguei cansado de viagem no outro dia, vamos lá em Abbey Road, que eu quero lá ver qual é que é, sabe? É um projeto de vida. Eu quero ver como é que é, eu quero lá sentir um cheiro de um peido que o Ringo deixou em 68 lá, vamos ver. Deve estar lá. Não, eu fiz todo um bolor, né, com o Haroldo do Skank, falou, Gross, fala com a Colette, chega lá, diz que é meu amigo, que ela vai deixar tu entrar no estúdio lá. Daí cheguei lá no Haroldo, sou amigo da Colette, amiga do Haroldo, aqui, a Colette tá de férias, não deixaram entrar, né? Tu devia ter falado, eu quero ver o estúdio porque eu vou vir gravar aqui. Tô querendo orçar aqui o meu disco solo aqui, né? Mas na hora não me... Quanto é a hora? Não me ocorreu. Eu posso só dar uma olhadinha pra ver se o estúdio é bom mesmo? Ouvi falar que tem uns equipamentos bons aí. Sim. Edu, mais alguma questão aí pra nós fecharmos o papo aqui com o Gross? Não, eu queria agradecer muito e pedir desculpa pelo meu delayzinho aqui, eu interrompi eventualmente aí, mas eu queria só perguntar pro Gross, fez show, falou em show em Passo Fundo, né? Qual é o ritmo dessa acelerada aí? Tu disse meio do ano que vem, talvez para São Paulo. Tu vai planejar alguma tour aqui antes ainda no Rio Grande do Sul e depois ir para São Paulo? Qual é o rolê, assim, daqui para frente, em médio, curto prazo? O que aconteceu foi assim, do que começou a rolar a vacinação ali, foi liberados os shows com público bem restrito. Então eu fiz vários shows, Marcelão, voz e violão, no qual eu toco as músicas da maneira que eu escrevi elas ali, faço um stand-up comedy contando um monte de mentira. Então, foi esse show sozinho, né? Mas tu avisa que é mentira. Mentir que a gente abriu pro Oasis, que a gente abriu pros Rolling Stones, que eu encontrei os caras do The Who, daí eu toco as musiquinhas, né? Uhum. E toco, como eu escrevi a maioria das músicas que fizeram mais sucesso da Cachorro Grande, eu conto como eu escrevi. Então eu tinha esse show. Daí agora, com a possibilidade de ter mais gente nas casas, eu aos pouquinhos tô fazendo alguns shows com banda, né? Com o meu quarteto, a banda que eu montei pra fazer o repertório desse disco novo, que é o Tempo Louco, né? Então eu fiz 2 datas no Ocidente, né, ali com público restrito, tudo. Fiz uma data no Fuga aqui. Antes disso eu fiz uma live aqui na Cubo Filmes. No dia do lançamento desse disco, dia 16 de julho, a gente tocou o disco inteiro na ordem. Foi uma coisa bem bacana, né? Então a ideia agora é essa, né? Eu ainda estou com alguns shows voz e violão marcado, mas agora está começando a rolar o convite para tocar nas casas. Lógico, todo mundo com segurança, né? E o pessoal com máscara. Então, aos pouquinhos, a coisa está voltando a andar. E eu que fiquei ali 1 ano e meio quase sem tocar, sem poder trabalhar, estou muito feliz com essa perspectiva de agora, né? Teve esse atraso da vacina, que foi uma coisa que atrasou não só a música, como tudo, né? Então, agora é um momento que a gente estava esperando, né? De retomar as atividades como elas têm que ser retomadas.
Ah, legal. Então, te agradeço, cara, aí a disponibilidade, né, de vir aqui conversar e tal no BorbaCast. Né, Eu que agradeço o The convite BorbaCast. do BorbaCast, Mauro. Tu não sabe o quanto tu é importante, como eu disse antes, para minha formação cultural. Eu cresci te ouvindo, hora do Rush, né, em todas as rádios que tu teve ali. Então, para mim é uma honra e um prazer estar aqui na tua casa nova. E queria te dar os parabéns por esse podcast maravilhoso que tu tá fazendo aqui. Obrigado. A gente está, a partir de hoje, então, gravando aqui na Cubo Play, que também vai disponibilizar o episódio na sua plataforma, né, da Cubo. Vocês poderão assistir lá ou nas plataformas onde o podcast já está, né? Tem o YouTube, tem as plataformas de streaming, né, que já são bem conhecidas, e então a gente começa essa nova fase aí do nosso The BorbaCast. Edu, obrigado aí pela participação. Edu, Obrigado, tamo aí. Sempre. abração. Valeu, aí. Gross. Valeu pelas perguntas legais e pela conversa aí. Dei muita risada e me diverti bastante falando contigo aqui. Valeu demais, valeu demais. Bom sucesso aí na tua volta pra Itália, né? Ali no bairro Niterói. E tu eu fica aqui bem em Nova York. Tu fica bem aí em Nova York aí, né? Não, mano. Cuidado que tem uma tigrada brasileira aí agora. Não, eu tô sabendo. Eu vi eles comendo pizza na rua ali. Mas Pois eu não é. chego perto, eu não chego perto. Vai só nas pizzarias que pode entrar o pessoal vacinado, que não vai correr esse risco aí de encontrar esse pessoal. Essa é a minha turma aí. Valeu, Gross. Sucesso. Valeu, viu? Edu. Abração. Então tá, pessoal, vamos finalizando aqui esse episódio. Aqui deixo mais uma vez o disco Tempo Louco, do Marcelo Gross. Queria dar o toque que o disco Tempo Louco está disponível na lojinha do site da Produto Oficial, né? A galera pode ir no Instagram lá, @Produto Oficial. Tem o disco, tem os box com os 3 CDs, tem as camisetas, né? Quem quiser adquirir, tem os vinis, quem quiser adquirir o material físico, os meus materiais físicos, é só entrar em contato com eles. Legal. Obrigado, boa sorte aí. Pra ti também, boa sorte na Casa Nova. Legal. E o programa já é um sucesso, né? Então é isso aí. Falou, então, até o próximo episódio aqui no The BorbaCast. Valeu.